Olá, seja muito bem-vindo à minha live. Hoje nós vamos falar sobre iluminação com foco no sono do bebê. Meu nome é Cristina Shelby, sou arquiteta, especialista em psicologia das cores, iluminação, psicologia ambiental, texturas, biofilia. Tudo que a gente pode deixar e fazer com que um quarto de bebê seja perfeito para o sono do seu neném. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as cores da luz, da iluminação, a intensidade dela, tudo que a gente pode deixar um ambiente mais confortável em relação à luz para o seu neném dormir melhor, tá? Vamos dividir essa live em pequenos blocos para ficar mais fácil de entender, tá certo? Então, vamos começar. Eu sei o que é ficar noites em claro, sei bem qual é o sufoco, já passei por isso, né? Tenho 2 filhos e já segui muito essa questão de mãe zumbi, né? De acordar, ficar a madrugada inteira querendo que eles dormissem, né? Quando era o primeiro filho, e depois o neném acordava o primeiro, era aquele sufoco. E com isso, depois de muito estudo, eu aprendi detalhes, técnicas que me ajudaram bastante. Então eu vou passar isso para vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a luz branca e a luz azul. Essas luzes a gente deve evitar ao máximo dentro do quarto do bebê. Primeiro, a luz branca, ela ativa o cérebro da criança, do neném. Então, quando a gente tem a luz branca, o que ela diz para o nosso filho? Está na hora de brincar. Né? Então, assim, você ter uma iluminação dessa no quartinho do neném, principalmente à noite, na hora da mamadeira, do mamar, das trocas de fralda noturna ou na madrugada, quando você acende uma luz dessa, você ativa o cérebro do bebê. Você pausa a produção de melatonina, que é esse hormônio do sono, e com isso você desperta o neném. Então vamos evitar a luz branca no quarto do neném, tá? Esse é um ponto importante. Outra luz que a gente deve evitar, a luz azul. Por quê? A luz azul, ela deixa o cérebro em estado de alerta. Onde a gente vê a luz azul? A luz azul tem nos nos eletrônicos, como televisão, no celular. Então, esse tipo de luz a gente não deve ter no quarto do neném também. Então qual é a luz ideal? A luz ideal para o sono tranquilo é a luz âmbar. Qual é a cor? Sabe aquele tom amarelo, um amarelo meio alaranjado, cor de fogo? É aquele, mas ele é um tom suave. Então, essa cor, ele é um amarelo mais suave, ele é perfeito. É o tom do pôr do sol. Isso. Então, aquela cor, ela é perfeita para o bebê. Primeiro porque ele estimula a produção de melatonina. Então, e de forma alguma, ele desperta o neném nos despertares noturnos, tanto para a mamada quanto para trocas de fralda. Então, e ainda mais quando é suave. É uma cor perfeita para você ter no quarto do neném. Outro detalhe importante é evitar acender a luz do teto, esses potezinhos, os lustres que ficam no teto. Então como é que eu vou fazer? A gente vai fazer com luz indireta. Nós vamos colocar abajures, né? Então você coloca uma luz indireta no quarto do neném e quando for usá-la, sempre fugindo da altura do berço, né? Do olhar do berço para cima e fugindo do foco dos olhos do bebê. E aí você não tem essa luz direta nos olhos do neném, né? E é uma luz que ilumina bem e que não atrapalha na produção de melatonina, como eu falei, e não desperta o neném. Então é uma luz perfeita. Tá, e qual a intensidade da luz? Bom, você pode pôr ali primeiro pegar de 1800 a 2200 K, isso está no rótulo da caixinha que você comprar, é uma luz fraca, mas ilumina muito bem. Então você consegue fazer tudo o que você tem que fazer com segurança, tá? Isso é um ponto muito positivo. E a porcentagem da iluminação do máximo da lâmpada, quanto que a gente coloca? De 10 a 30%. Você pode usar com os dimmers, né? E por que 10 a 30%? Porque de 10 a 30% você não estimula o cérebro do neném. Você ainda deixa o neném naquele estado de vigília, de sono. E acima disso, e
Abaixo disso, você ainda tem segurança de ver o que você está fazendo. Então, você consegue manipular a troca de fralda, pegar o que você precisa pegar, sem correr risco nenhum. Você consegue ver o que você está fazendo e você não consegue atrapalhar o reloginho biológico, né, o ciclo circadiano que a gente chama do neném. Então, você está fazendo tudo com segurança e você não está interrompendo o sono do seu bebê. E com isso, ele tem aquela vigília dele, a penumbra dele, que eu acho que é importante, porque o ideal é o neném dormir no escuro, né, e você só acender a luz, esse tipo de luz âmbar, nas necessidades das trocas, como eu falei, e depois voltar para o escuro, né? E você mantém a produção de melatonina, mantém o neném dormindo tranquilamente, sem despertar. Tá, e aí a gente vai para uma questão que eles questionam muito, que é sobre a luz vermelha. O que a gente pode falar aqui sobre a luz vermelha? A luz vermelha, ela atrapalha na produção de melatonina? Não, ela não atrapalha. Posso usar a luz vermelha? Você pode usar, sim. Você pode usar com moderação. O que seria isso? O ideal é você colocar ela em baixa intensidade, bem clarinha mesmo. Ah, ajuda a dormir? Ela ajuda a dormir o neném. Ela, na verdade, ela não atrapalha, tá? Ela mantém a produção de melatonina do seu neném. Então, tá ok. Quer usar? Quer usar? Pode usar. Tá? Ela é segura. Mas tem que tomar muito cuidado, porque cada neném é único. É uma luz diferente, né? Mas se você usar com moderação, ela bem suave, tá ok, né? É, ela pode te ajudar também. E ela ajuda o neném a dormir também. O risco é você não saber dosar a intensidade da luz, colocar forte e o neném estranhar e não ser bom para ele, tá? Agora, a gente pode falar aqui, por exemplo, bom, em relação aos tons e às cores. A gente está deixando claro aqui, evitar o branco, nem pensar, tá? Evitar o azul, nem pensar azul também. Âmbar é a melhor cor, né? Que é o tomzinho de amarelo. Ah, eu posso usar qualquer amarelo? Não, aquele amarelo extravagante também não. Vamos pegar um amarelo quentinho, aquele amarelo suave, que lembra o pôr do sol. Então, observe isso na hora de comprar a lâmpada, tá? Posso usar o vermelho? O vermelho tá ok. Cuidado na intensidade e o tom de vermelho também, tá? Então, a gente já falou sobre os tons da cor, tá certo? A intensidade também, entre 10% e 30% ali do âmbar, tá? Não mais que isso, não menos que isso, para você poder enxergar e fazer o que você tem que fazer com segurança, tá bom? Vamos aqui falar sobre quarto compartilhado, certo? Bom, o que a gente pode falar sobre quarto compartilhado? A gente coloca ali o quartinho do bebê. Quando a gente fala aqui no contexto geral, né, a gente está falando hoje sobre iluminação, mas a gente tem um contexto geral. O que é o contexto geral? A gente fala sobre as cores das paredes, a gente fala sobre a natureza dentro do quarto do neném, a gente fala sobre as texturas, sobre a distribuição dos móveis, né, e sobre a iluminação. Tudo isso forma um conjunto super agradável e aconchegante para deixar o bebê super confortável, né, e, assim, super tranquilo, que ajuda muito no sono do neném, né? Mas hoje, como o nosso foco é a iluminação, nós vamos falar sobre a iluminação. Quando a gente está falando sobre quarto compartilhado, o que a gente faz? Você separa uma iluminação indireta só para o bebê. O que seria isso? Um abajur, com uma luz âmbar, diretamente para ele. Claro, nada focado no rostinho do neném. Com isso, você já tem uma iluminação própria para ele, para acender para ele, né? E muito cuidado com televisão ligada e luz do teto. Sempre que você for acender uma iluminação nas mamadas noturnas, né, nas trocas de fralda, evite a luz do teto, né, do lustre, porque isso do paflon, porque isso atrapalha, né, a luz direta no rostinho dele. Então sempre no abajur, tá? Um quarto compartilhado com o irmão ou no seu quarto tem que ter um abajurzinho só para o bebê, tá bom? A mesma coisa de quartos pequenos, né? Ou você coloca numa prateleira, um abajurzinho, ou na parede, né? Luz de LED, amarelinha, mas nunca diretamente em cima do berço, tá bom? O que mais que nós podemos falar aqui? Eu acho que a gente consegue, com esses detalhes, é, englobar
toda essa questão de iluminação, tá? Eu falei sobre a voltagem ali do 1.100 aos 2.200, K, que você pode comprar na hora, observar na hora da compra, da porcentagem ali no dimmer para você colocar, das cores ideais, né? Do foco, nunca deixar o foco do teto, sempre uma luz indireta. Iluminação natural é importantíssimo durante o dia, tá? Para não atrapalhar o relógio biológico e o ciclo circadiano do bebê. Então, iluminação natural é importante enquanto o bebê está acordado. Eu já falei em posts que as sonecas do neném durante o dia, ele pode sim estar no escuro, tá bom? E quando ele acordar e despertar, iluminação natural, tá? O neném, o importante do bebê dormir à noite e durante as sonecas está no escuro, né? Ele sabia que durante a soneca é o escuro. E durante o dia, durante as brincadeiras, a iluminação natural. Tá certo? Eu acho que com isso a gente consegue entender bem e esclarecer bem o tipo de iluminação importante para o seu neném. E isso já é um grande passo para a gente conseguir um quarto mega aconchegante, né? Vamos por passos. Eu estou preparando aqui com muito carinho, com muitas novidades que vão ajudar você a escalar um quarto perfeito para o seu neném, né? Que vai ajudar no sono e vai ajudar você também, porque quando o seu bebê dorme bem, você também dorme bem, tá bom? E se essa live aqui fez sentido para você, compartilha com outras mães. Essas informações também, compartilhe com outras mães, né? E aí a gente se vê na próxima semana com outras informações tão importantes quanto essas, tá bom? Muito obrigada por terem me acompanhado nesses minutos aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas questões, não hesitem em perguntar, tá? Obrigada e até semana que vem.